realmente o senhor é pré-candidato a prefeito de Eunápolis? Fica à vontade. Boa tarde novamente a Cenas, Carlinhos Mototáxi e a toda a população que nos ouve nesse momento. Com certeza, Sena. Isso é uma coisa que, como empresário napolitano, como cidadão napolitano, eu já disse que eu sou nascido, sou raiz em Eunápolis. Eu não posso me furtar do processo político, ficar fora dele, diante de tanto problema que nós estamos acompanhando hoje. Então eu sou pré-candidato, eu vou até o final, isso aí não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Acredito eu que isso, por questões políticas e alguma parte da oposição, fica tentando implantar isso na sociedade, na população, no eleitor, porque a única coisa que eles têm para falar é que eu não vou ser candidato. Porque fora disso não tem outra coisa que possa estar me incriminando, me acusando. Então a forma de combater a minha pré-campanha é dizendo que eu não sou candidato. Mas isso já está fora de questão. Eu sou pré-candidato a prefeito de Eunápolis e vou até o final. Tá firme? Com certeza. Não existe possibilidade de recuar diante de todas as circunstâncias que a gente está vivendo no município de Eunápolis. Eu me sinto responsável pela minha cidade. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que aqui moram. Então vou até o final. Isso aí não tem possibilidade de recuar, não. Eu vou lhe fazer uma pergunta que algumas pessoas me fazem nas ruas, que lá na frente o senhor pode se aliar ao prefeito Roberto e ser vice. Existe essa possibilidade? De forma nenhuma. Como eu que combato todos os dias, durante todos esses anos, o mandato que está aí, vou me propor a isso. Eu já expliquei às pessoas, existe a pessoa que... 3 tipos de pessoas. O homem que gosta de poder, o homem que gosta de ser reconhecido pelo dinheiro e o homem que gosta de ser reconhecido pelo que deixou de história na sua vida, a sua conduta. E essa é a minha linha, é a história do meu pai, é a mesma linha dele. As pessoas hoje, elas falam, ele está memorizado na cabeça de todo mundo, olha, Ramos era um cara honesto, Ramos era um cara de palavra, Ramos era um cara decente, e é isso que eu quero deixar para os meus filhos, como foi deixado para mim. Então, com certeza, eu não serei vice nem de Robério e de nenhum mais, de ninguém. Eu sou pré-candidato a prefeito. Isso já está definido, já está programado, já está planejado na minha vida. Então, continuo firme na minha pré-campanha. Até porque a gente está vendo aqui um grupo de pessoas que confia, né? E está junto porque confia no seu trabalho. Nós temos aí um ex-prefeito de Eunápolis, que na minha opinião foi um dos melhores prefeitos da história de Eunápolis, o nosso Neto Guerrieri também está junto. Ou seja, o povo de Eunápolis, o que o povo pode esperar de Ramos Filho prefeito? O que Ramos Filho tem a apresentar à cidade de Eunápolis? Na verdade, Sena, nós estamos já montando o nosso plano de governo e vai ser um plano enxuto, porque a gente está acostumado a ver diversas entrevistas de políticos. Eles têm que entender que eu venho numa formatação de administrar a cidade. A gente tem que fazer o nosso papel político, mas o cara tem que ser um administrador. Então é essa a minha plataforma, é cuidar das pessoas, é fazer um planejamento onde a cidade possa ser contemplada, a sociedade, as pessoas, o cidadão napolitano, com todos os serviços, de forma decente, de forma respeitosa, que é um direito do cidadão. Se você paga todos os seus impostos, e na Constituição é claro que eles devem ser revertidos através de saúde, educação, infraestrutura, e todas as questões dos serviços públicos. Então, se isso não vem para a população, o cara está descumprindo. Então, a minha vontade realmente é que esse direito do cidadão napolitano seja respeitado. Então, vai esperar um administrador e que vai tentar fazer de uma forma enxuta e que todos os serviços funcionem no município de Eunápolis. Tá certo. Carlinhos Mototáxi, vamos trabalhar aqui nós dois lá em casa. Eu tenho muito, se deixar eu conversar aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas vamos lá, fica à vontade, Carlinhos Mototáxi. Pois é, meu querido, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, a presença do pré-candidato vereador e pré-candidato Ramos Filho. Ô, meu caro amigo Ramos Filho, eu gostaria de saber do senhor, né, essa onda agora dos jovens ingressando na política. O senhor é um jovem, bem-sucedido empresário na cidade de Eunápolis. Quais são? O senhor tem aí o apoio do ex-prefeito Neto Guerrieri, que na minha concepção foi um dos bons prefeitos que nós tivemos em Eunápolis, e é público e notório o apoio dele ao senhor. O senhor, sendo prefeito da cidade de Eunápolis, quais são os seu plano de governo voltado para a geração de emprego e rendas para os nossos jovens da cidade de Eunápolis, que é uma cidade tão carente de geração, emprego, geração e renda na nossa cidade?
Veja bem, Carlinhos, uma coisa que precisa deixar claro para as pessoas, e eu costumo dizer que a geração nova, ela vem com uma nova perspectiva, ela vem com uma nova ruptura, uma vontade maior de fazer e contribuir pelo município, coisa que no passado foi da mesma maneira. Quando a gente está jovem, a gente está empolgado, com vontade, com energia, com garra, para correr atrás e ver a coisa acontecer. Então, às vezes eu cito o exemplo do hospital. As pessoas falam, o Ramos não foi tão empreendedor como o filho. Na verdade foi. Tu imagina em 76, quando ele construiu aquela estrutura lá. Ele trouxe o melhor vaso que tinha na época, o melhor porcelanato, os melhores azulejos, que isso com a história foi se modernizando. Foi se modernizando e eu vim com a estrutura pronta e fiz essa modernização. Então é isso que a juventude quer. Ela quer aproveitar a história dos que têm mais experiência com a energia e a garra que nós temos aqui. Então, quando fala juventude, ela precisa participar. Os antigos, eles já contribuíram com o que tinha que contribuir para o município. Agora é a hora da juventude chegar. Esse momento é da juventude. De estar realmente trazendo coisas novas, implantando com novas ideias, com a vontade maior. E é isso que é o meu desejo. A minha vontade de trazer para Eunápolis. Então, a questão de você eleito sendo na cidade de Eunápolis, essa questão do diálogo, da facilitação, abrindo as portas do município para grandes empresários, fábrica, indústria. De que forma o senhor pretende, eleito sendo, pôr em prática essa barreira, digamos assim, por muitos prefeitos que dificultam muito, né, querendo participação de lucro de empresas, né, querendo participação direta e acaba não ficando na cidade e dando prioridade a outra cidade. De que forma o senhor pretende abrir as portas do município para que realmente seja aí tendo a oportunidade os jovens em geração de emprego e rendas? Veja bem, Carlos, a primeira coisa que a gente tem que pensar no município é quando a gente tem um prefeito com credibilidade. Então, a primeira estrutura que você tem que montar é trazer para o empresário a responsabilidade e a credibilidade de que ele pode investir no município de Eunápolis. Por exemplo, a questão do investimento na época do escândalo da Petrobras. As ações despencaram. A questão do risco Brasil. Os empresários estrangeiros pararam de investir no país. Isso serve para o modelo de Eunápolis. Se você não tem uma credibilidade, se você não tem um prefeito que passa isso, você não vê uma cidade que está em pleno desenvolvimento, você não vê uma cidade onde tem escolas de qualidade, você não vê uma cidade onde tem saúde de qualidade, você vê uma cidade do tamanho de Eunápolis que não tem saneamento básico. Então, qual é o empresário com um país desse tamanho que vai se interessar em vir para Eunápolis fazer algum investimento? Nós temos que começar a chamar a atenção do país e da Bahia com isso. Trazendo para a cidade e dizer, olha, Eunápolis tem as melhores escolas, Eunápolis tem um prefeito honesto, Eunápolis tem um prefeito, você precisa ver no Espírito Santo, que lá eles te dão a base toda pronta da estrutura do terreno, eles te dão isenção, porque ele vai trazer tudo de volta através do emprego. Ele vai conseguir esses impostos, gerando emprego no município. Então é isso que a gente precisa ter uma cidade que transpareça a confiança, que diga para o empresário, pode vir para Eunápolis que você vai ser acolhido. Aqui nós temos responsabilidade, porque se a cidade vai bem, a sua empresa vai bem, a população vai bem e todo mundo, de uma forma generalizada, vai sair com vantagens e vai sair ganhador de uma circunstância dessa. Por exemplo, tem determinada empresa que quer vir para Eunápolis e hoje eu não tenho nada escrito, nada, só os comentários, que para uma empresa vir para Eunápolis, os administradores aí, os que passaram aí, eles pedem contrapartida. Quero 10%, 20%, 30%. Ou seja, se facilitar, por exemplo, tem uma empresa que vai gerar 300 empregos em Eunápolis. O senhor sendo prefeito, o senhor quer dizer que poderia facilitar, um exemplo, doando um terreno para essa empresa, facilitando em impostos e assim sucessivamente? É isso que o senhor quer colocar? Com certeza, Sena. Só funciona dessa forma. A gente tem que trazer um comércio forte, quando você tem uma cidade com emprego. Se você tem emprego, a pessoa vai comprar mais no comércio, a pessoa vai fazer mais viagem. Então é isso que precisa. O primeiro ponto que nós temos que ter no município de Eunápolis é geração de emprego. E é dessa maneira que você vai atrair as empresas para o município de Eunápolis. Você doando o terreno, você fazendo uma parte da infraestrutura da base do terreno, são coisas que você vai atrair o empresário para dentro da cidade. E mostrando uma cidade forte.
Se você tem uma cidade onde o comércio todo hoje reclama da dificuldade que passa, nós não estamos conseguindo manter as empresas que nós temos. Se você perceber a Porto Seguro, nós perdemos empresas grandes. Você vê um comércio hoje que só suspira. Ele não está respirando mais, ele está suspirando já pela economia que nós estamos vivendo hoje no município de Eunápolis. Então precisa dessa forma atrair. E o foco principal, na minha visão, é realmente a credibilidade. É transparecer confiança para o empresariado para poder vir para a cidade. Agora, vereador e pré-candidato Ramos, o senhor hoje na cidade de Eunápolis é referência, né, na região e talvez na Bahia em relação à área que o senhor administra, que é o Hospital José Ramos. E diga-se de passagem, é uma referência que está sendo até copiada por outros empresários. O senhor eleito sendo, que tem essa situação, dificuldade os prefeitos nas suas administrações, duas pastas, saúde e educação. O que o senhor faria hoje pela saúde na cidade de Eunápolis com essa sua experiência administrativa para a cidade de Eunápolis e região em relação à saúde? Veja bem, Sena, ontem... Comparou ele com uma pessoa boa, Carlinhos. Carlinhos, veja bem, ontem nós observamos que teve uma inauguração. Então, assim, você vê que um prefeito de Eunápolis perdeu um tempo para inaugurar uma recepção e uma sala de hidratação. Então, assim, é uma contramão da realidade que nós estamos vivendo. A gente precisa acolher o paciente dentro do hospital. Porque não adianta você ter uma recepção bonita, inclusive eu li em um site que o atual secretário de saúde desafiou que se algum hospital, seja ele público ou privado, tem uma recepção daquele jeito. Aí eu pontuo só um detalhe. Você vê um fluxo do hospital público de Eunápolis e disse que a recepção é a moderna, é isso, aí você não vê a questão de você informatizar o atendimento. Você vê um balcão para atender uma demanda gigantesca de pacientes que ali vão chegar com apenas um atendente. Então é isso que eu falo, é gestão. Você vai para dentro do hospital regional. Então nós temos enfermarias totalmente destruídas, não tem climatização dentro do hospital regional. Você tem um bloco cirúrgico totalmente sucateado, onde só tem um aparelho de anestesia funcionando, porque eu voltei para conversar com os médicos e eles me relataram que nada do que foi denunciado há 6 meses atrás foi corrigido. Nós temos um aparelho de autoclave que continua com defeito sendo remendado porque não foi comprado novo. Então você vê que vai na contramão. Para a cidade para fazer a inauguração de uma recepção. E aí, por fora a casca tá bonitinha e por dentro continua oco, podre, fedido, sujo. E sem atendimento humanizado para a pessoa. Humanizar é simplesmente passar uma pintura e fazer uma recepção. Isso não é humanização de serviço, não. Porque dali para frente, ali é a chegada. Você até então não tem atendimento nenhum. Então você vai para dentro do hospital a partir do momento que o médico lhe consulta. Vamos lá, tem medicação? Não, não tem. Mas vai resolver o quê uma recepção bonita? Nós precisamos ter um tratamento digno à população dentro do hospital. Resolver o problema dos pacientes. É ser ágil, é ser rápido, é atender, é operar, é liberar o leito para o paciente. Eu não acredito que Eunápolis falte leito, não. O que falta é resolutividade dentro do hospital. O paciente às vezes fica 15, 20 dias, Sena Santos, internado para fazer uma cirurgia ortopédica. E agora virou moda no município de Eunápolis acusar o servidor público. Peraí, eu sou o gestor de uma empresa. A responsabilidade pelas coisas que ocorrem e acontecem lá é minha. O funcionário ele pode ter os erros dele, mas eu tenho que corrigir. Eu tenho que ter a prevenção. Hospital, a gente tem que trabalhar essa história de eu não sei, eu não vi, não fui eu, não existe. Lá nosso produto é vida. São as pessoas que estão sendo atendidas ali. Ali não tem direito de errar, não. Não pode se ter erro, não, porque o produto vida, se perdeu, não tem como voltar atrás. Uma roupa, um calçado, um óculos, isso a gente consegue consertar e a vida perdida da pessoa. Então é isso que eu digo, precisa se consertar toda aquela logística. Nós não temos controle dentro do hospital regional do que se usa lá dentro. Nós não temos controle de material, nós não temos controle de medicamento, nós não temos controle dos soros, nós não temos controle de nada. Não se existe um protocolo, não se existe uma rotina dentro do hospital. Não se existe estrutura para as pessoas trabalharem lá. Então é isso que a gente precisa, consertar a parte interna. Fazer de início, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Passar uma tinta nas paredes ali fora e dizer que fez uma grande coisa para o município de Eunápolis, que botou poltronas, cadeiras confortáveis. Não adianta. E você vê aquele acúmulo de pessoas na recepção.
Então, em vez de estar fazendo ali recepção, contrate mais médico para trabalhar, bote 3, 4, 5 clínicos atendendo para diminuir aquela fila, aquele tempo de espera, bote 2, 3 pediatras atendendo, separe as recepções todas, separe a emergência e urgência do atendimento que tem, que é eletivo, não deveria nem estar ali. Então, a gente precisa desafogar o hospital público. Nós precisamos criar centros localizados em regiões estratégicas do município de Eunápolis que atendam a população diurnamente. Nós precisamos ter ali pronto atendimentos que façam a hidratação. Aquela senhora que às vezes está ali no período menstrual, que tem uma dor de cabeça, ela vai ali naquele atendimento ali, faz a medicação, dali mesmo ela está no bairro, vai para casa. Isso desafoga o hospital público. Então tem muita coisa errada no hospital regional, tem muita coisa errada na saúde de Eunápolis. Agora o senhor tendo a oportunidade, se elegendo a prefeito de Eunápolis, nós temos a cidade de Porto Seguro, o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, que é administrado pelo governo do estado. Nós temos Teixeira de Freitas, né, o hospital também que é administrado pelo governo do estado. E diga-se de passagem, você não vê tanta demanda enquanto hospitais que é administrado pelos os prefeitos dos municípios. O senhor tendo a oportunidade em se eleger a prefeito de Eunápolis, o senhor devolveria o hospital regional ao estado ou o senhor administraria o hospital regional com recurso próprio do município? Não, Sena, de fato o hospital regional deveria ser devolvido para o estado. Coisa que eu não acredito que isso vai acontecer. Então eu estou preparado para... Ele não quer, o estado não quer, não, né? vai querer uma despesa a mais. Então eu estou preparado para organizar a saúde do município de Eunápolis. Nós precisamos ter um hospital separado e existe uma condição e uma conversa de se locar um hospital que já esteve em funcionamento no município de Eunápolis, para que a gente crie o materno-infantil, onde seja atendimento de gestantes e crianças naquele mesmo ambiente, porque o parto é um momento que deveria ser de felicidade para a família. Ali você envolve todo o ciclo familiar, avós paternos, avós maternas, os pais, os primos, os tios, todo aquele momento para receber uma nova vida, receber uma nova criança ali, que vai aumentar aquele seio familiar. E o que a gente vê hoje é desespero. Quando a mulher está gestante que diz assim, vou pro regional ter um parto. A gente viu da última vez a que ponto chegou a questão da gestante que teve aquele parto na recepção do hospital. Então a gente precisa ter um lugar específico para que as pessoas sejam acolhidas e que aquele momento seja um momento de felicidade para as famílias. Então se a gente tem um local exclusivo para atendimento de gestantes e crianças e também podendo ser ampliado para cirurgias eletivas, nós vamos separar. Não tem condições de continuar onde chega esfaqueado, onde chega politraumatizado, perna quebrada, osso para fora, faca, tiro. Não tem condições de você manter tudo no mesmo ambiente. E tudo, às vezes, misturado dentro de um setor do hospital. Você, às vezes, vê senhores com 80 anos, com caso clínico, com paciente ortopédico ali, misturado. Agora, qual seria a solução, Ramos Filho, em relação a desafogar o regional? Nós temos aqui a exemplo, a UPA, nós temos outras cidades que existe, a exemplo de Porto Seguro, existe a UPAs, que funciona e desafoga também o hospital Luiz Eduardo Magalhães. Qual, na concepção do senhor, como administrador, o que iria amenizar o atendimento no hospital regional? O que está faltando ali com relação à UPA, Carlinhos, é simplesmente coragem. Porque é uma parceria entre o governo do estado e o município. Se o governo do estado não quer fazer a contrapartida dele, o município reabra aquele prédio, faça atendimento diurno, bote um pronto atendimento diurno. Ali você vai pegar Rosa Neto, Juca Rosa, Sapucaeira. Então diversos bairros você vai pegar ali. Então, de fato, já era necessário que você pudesse abrir aquele serviço. Eu quero aproveitar também, 13 horas, você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando aqui o pré-candidato a prefeito Ramos Filho. Eu quero falar um pouco de saúde, eu estava observando aqui o Carlinhos, eu quero falar sobre educação também. Quem está mandando um abraço para o vereador é Val. Olha, mande um abraço para José. Diga a ele que estamos juntos, a educação pede socorro. Estou assistindo pelo Facebook. Eu vou falar sobre educação já. Inclusive... Só me permite aqui, quem está mandando um abraço também para o Ramos Filho é o Alexandre, né? Xandinho, na sintonia do nosso programa, te parabenizando aí pela sua participação na entrevista.
Exatamente. Olha, o que eu quero colocar é o seguinte, o senhor administra um hospital privado, um hospital que todos que conhecem, que viu antes e viu depois, vê a diferença, né? A diferença do hospital, o hospital realmente está outra cara. Esse aprendizado no privado levando para o público. Um exemplo, privado você que administra. Não precisa de licitação, é você que faz, é você com o seu dinheiro, é você que manda. E indo para o poder público, você terá a mesma facilidade para isso? Primeiro. Segundo, secretário de saúde. Eu já acompanho há algum tempo, o prefeito Roberto já trouxe uma secretária de saúde chamada Estela Souza, que ela andava mais em Salvador do que em Leonápolis. E já teve várias mudanças. Você pretende, se eleito for, ter um secretário de saúde, um médico que conhece a saúde de Leonápolis, pretende trazer uma pessoa de fora que é mais capacitado? O que o senhor tem a falar sobre isso, vereador? Fica à vontade. Com relação a material, essa compra, essas licitações do hospital público. E o hospital privado também, Sena, nós fazemos cotações. Nós temos que fazer as cotações. Nós vamos comprar com o menor preço possível. E isso também tem que ser implantado. Eu andei pesquisando e a gente, com a proposta de sair candidato a prefeito de Leonápolis, a gente já vai sondando algumas empresas, algumas fábricas. E até hoje eu não vi. Por quê? Por exemplo, a Creme é uma marca que você conhece. Creme, ela produz todo tipo de material. Por que não comprar direto da fábrica, da indústria? Por que ter um intermediário disso? Eu questionei também algumas empresas, algumas fábricas, se elas fazem, elas participam das licitações. E elas participam. Agora tem algumas indústrias que dizem assim, em certas prefeituras nós não temos interesse em participar da licitação. Por quê? Existe um histórico. E qual é esse histórico? De não cumprir as obrigações, de não se pagar aos fornecedores. A gente pode afirmar hoje aqui com certeza que uma boa parte dos fornecedores de Leonápolis estão sem receber. Eu lhe dou um exemplo aqui agora. A clínica de hemodiálise, ela está com novembro e dezembro sem receber. 1 milhão e tantos de reais sem receber. Aí você me pergunta, mas como sem receber? Sem pagar. Tem prestadores aqui em Leonápolis, no município, tem médicos sem receber, tem prestadores sem receber ainda. Então, se você não tem credibilidade, como é que uma indústria dessa vai lhe vender? Então, tudo parte da credibilidade que o prefeito passa. Se você é um prefeito honesto, todo mundo tem consciência disso através da sua gestão, você vai conseguir comprar com o menor preço. E a nossa ideia é justamente isso, é comprar direto do fabricante, direto da indústria. E comprar e pagar e receber todo o material. Porque o que a gente ouve é que compra X quantidade e quando chega para receber é bem menor do que se foi comprado e está na nota. Aí deveria entrar os vereadores fiscalizando, né? Aí tem que ir para dentro do regional contar, Carlinhos. Sena. Tem que ir para dentro do regional esperar a hora que o caminhão for chegar ou na sua farmácia de distribuição. Tem que ir para lá esperar o dia que vai chegar. Porque fora disso não tem condições de você achar essas coisas erradas não. Porque se fosse fácil teria um monte de denúncias aí, inclusive do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Só que a gente não tem conseguido pegar todas essas coisas, principalmente com essa relação à medicação. Eu fiz um levantamento de toda essa questão da compra de material e medicamento do Hospital Regional. E com relação à questão de secretário de saúde, nenhum cargo nós vamos definir agora. Nós precisamos primeiro chegar ao pleito eleitoral, ganhar a eleição, para depois a gente montar a nossa equipe. A pergunta, pré-candidato, não é definir. A questão é se pode ser que venha alguém de fora. Um exemplo, vou trazer um secretário de Salvador, o cara lá é mais capacitado, o cara é um gestor da saúde sensacional. Existe essa possibilidade em sua cabeça? Ou não? Não, eu quero colocar um médico de Leonápolis, o cara que conhece a saúde, ele está dentro do hospital regional, ele está fazendo um trabalho sensacional. Essa comparação. Nós não vamos, como eu te falei, nós não definimos essa situação ainda. De quem será e de onde vai vir. A única coisa que eu posso lhe afirmar aqui que não vai ser um cara com envolvimento político. Nós vamos trazer uma pessoa técnica e de preferência de que não tenha estado politicamente envolvido como secretário de saúde. Porque não é o status de secretário que ele precisa ter tido no passado, como na carteira de trabalho. Ah, eu sou professor, tá na carteira de trabalho. Você vai ser contratado porque você foi professor, ou que você foi médico, ou que você foi administrador. Não funciona dessa maneira. Nós vamos contratar uma pessoa que seja técnica. Ela vai receber bem pela qualificação que ela nos apresentar.
Então, nós não vamos definir ainda nenhum cargo, nenhum compromisso, se vai ser de Eunápolis ou vai ser de fora. Agora só para pegar uma brecha aqui, vereador e pré-candidato Ramos, quando o senhor se refere em relação a secretários, né? Está se referindo da saúde, que tem que ser alguém técnico. Nós tivemos aqui o ex-prefeito Neto Guerrieri, que na minha opinião, respeitando as opiniões de outras pessoas que possam pensar diferente de mim, foi um dos grandes administradores que já se passaram na cidade de Eunápolis. Só que o ex-prefeito Neto Guerrieri, na minha opinião, ele fez gestão e não fez política. Não tem que associar, até a exemplo dos secretários, tem que ser o técnico e também o político, até politicamente falando, para o gestor, não é bom? Aí depende da opinião do gestor, o que ele quer para a vida dele. Eu concordo extremamente com a posição de botar pessoas técnicas. Durante o mandato, a gestão, não tem que se ter política. O cara tem que escolher o que ele quer, se ele quer fazer política ou se ele quer fazer gestão. Quando se trata de política, acontece o que a gente está vendo em Eunápolis. Uma farra de nomeações, aí o cara nomeia um monte de cabo eleitoral para pedir voto para ele e deixa o hospital regional sem médico, posto de saúde sem medicamento. Então não, eu vou fazer gestão. As pessoas têm que entender, e inclusive foi um bom exemplo que você citou no mandato do ex-prefeito Neto Guerrieri. Vamos lá, vou lhe fazer uma pergunta. Faltou medicamento? Você viu alguma manifestação por falta de medicamento? Você viu alguma manifestação porque não tinha merenda nas escolas? Você viu alguma manifestação porque os professores ou os funcionários públicos, nas suas demandas, não foram ouvidos? Você viu alguém dizer que não encontrava o prefeito Neto Guerrieri? Você viu alguém dizer que não se conseguiu diálogo com ele? Aquilo ali é gestão. Então não tente dizer, o cara tem que ser político durante o mandato. Não, o cara tem que ser administrador. O cara tem que estar dentro da prefeitura. O cara tem que despachar dentro do regional para ele estar vivendo a realidade ali. Ele tem que despachar de dentro da escola. Ele não tem que estar tomando um café na casa das pessoas. Ele não precisa ir na casa das pessoas visitar. Ele precisa fazer reuniões trimestrais ou semestrais ou mensais com a comunidade para ouvir as demandas. Isso precisa. Porque ele tem que dispensar o seu tempo gerindo. A prefeitura de Eunápolis é uma grande empresa, ela tem CNPJ, tem tudo. Então ela precisa ser administrada. Se existe o prefeito, é de onde sai toda a ramificação. O prefeito, no cronograma, é o líder, é o chefe, onde vai despachar todas as ordens. É o cara que tem que estar pensando, que tem que estar acompanhando, que tem que estar vendo se a licitação está sendo de forma correta, tem que estar vendo se o asfalto é de qualidade, está acompanhando as obras que tiver de infraestrutura no município, tem que estar acompanhando dentro do hospital regional como está a dispensação de material e medicamento, como está o atendimento médico, como está o servidor, se ele está uniformizado, da condição de trabalho. O prefeito precisa estar trabalhando, ele precisa estar dentro do serviço público, ele é um gestor, ele é um administrador, ele não é um político naquele momento. Política nós vamos fazer antes da eleição. Não é depois continuar fazendo política não, porque a cidade fica esquecida. A comunidade tem que entender que nós temos que mudar essa realidade. E para mudar tem que ser firme, tem que ser duro. Nós temos que economizar, nós temos que investir no que é para a coletividade. Não é o benefício próprio que nós estamos acostumados a ver o que está acontecendo aí. Para poucos, e os muitos estão sofrendo. Nós estamos aí com esse problema da merenda escolar, Carlinhos. Sena Santos, é uma coisa que a gente não deveria estar ouvindo. Isso é uma falta de humanidade tremenda. Você tem, às vezes as crianças não têm dificuldade em casa, e aí chega na escola para estudar, é uma escola que não tem nenhuma infraestrutura para receber esses alunos, e não tem merenda escolar, vai servir banana verde. Ontem eu estava na fazenda resolvendo um problema pessoal, e o filho do vaqueiro chegou. Falei, estava na escola? Ele falou, não, estava na escola e tal. E eu achei uma coisa assim de cortar o coração. Eu perguntei, e aí, o que teve de lanche lá hoje? Melancia. Melancia. Então a gente tá vendo que tá se nomeando um monte de gente no município de Eunápolis. Um monte de gente que não está trabalhando. E nós servimos melancia para as nossas crianças. O Ramos, dá só uma seguradinha, porque eu vou falar sobre educação, eu quero entrar nesse tema ainda, mas eu quero dar continuar falando um pouco de saúde. O hospital regional, Carlos entrou num tema falando sobre o hospital regional, muito importante, inclusive ele foi muito feliz quando falou na questão da UPA, eu ainda acrescento, além da UPA, os postos de saúde, porque nós estávamos tomando um café essa semana, o rapaz queria tomar uma injeção, estava indo para o hospital regional.
Se fosse para o posto de saúde, desafogava o hospital regional. Então é importante também... Se tivesse uma UPA. Se tivesse uma UPA, o posto também estruturado. E eu quero colocar o seguinte, o prefeito Robério veio aqui na Rádio FM Vida, falou que o ex-prefeito Paulo da Pé errou em trazer o hospital regional, municipalizar o hospital regional que era do estado. E eu perguntei para ele qual motivo, qual cabeça de jegue tinha em Eunápolis, que você vai em Porto Seguro tem uma UPA, no Baianão tem uma UPA, em Arraial tem uma UPA, em Trancoso tem uma UPA. Perguntei para ele qual motivo Eunápolis não tem. Ele falou que foi o ex-prefeito, por qual motivo? Porque em Porto Seguro a Cláudia não gasta 3 milhões com o hospital. Né? E hoje Eunápolis gasta 3 bilhões com o hospital regional. Segundo o prefeito, se o hospital regional fosse do estado, esses 3 milhões iriam para as UPAs, ou 3 ou 4 UPAs, ponto. Ele falou que o ex-prefeito Paulo da Pé que errou. E nós trouxemos o ex-prefeito Paulo da Pé aqui, o ex-prefeito Paulo da Pé falou que não, que é falta de gestão. Né? Porque por qual motivo na época dele, ele geriu o hospital e foi o prefeito da saúde. Ponto. Aí nós temos uma UTI. Essa UTI, o atual prefeito alega que está com 6, 7 meses de repasse do governo do estado, que a UTI é o governo do estado e o governo municipal. Ou seja, tem solução para isso? Paulo da Pé fala que está certo, o Roberto fala que está certo. Ou seja, e temos uma UTI que está 6 meses de repasse do governo atrasado. E se acontecer no seu governo, o governo estadual atrasar 6, 7 meses, como vai ficar essa questão da UTI? Tem dinheiro do município hoje que dá para administrar a saúde desse modelo, o pré-candidato? Veja bem, Sena. Você me entendeu a pergunta? Entendi, não, com certeza. Nós estamos comparando os 6 por meia dúzia. Vamos colocar dessa forma. Nenhum dos dois tem direito de fazer nenhum questionamento, um a outro, nem a ninguém. Eu lhe sou claro. Vamos lá, tem dinheiro para esse tanto de nomeação que tem aí e você tem conhecimento. A cidade tá... todo dia você tá vendo nomeações aí de 6, 8, 4, 5, 3, todos os valores possíveis. Some isso. Não tá tendo dinheiro para fazer essas nomeações para ser cabo eleitoral e aí falta dinheiro para saúde? Tá aí um ponto que você tocou, a UTI. Quando chegou para botar na balança, fazer o Pedrão ou abrir a UTI, o que é que o ex-prefeito fez? Abriu a UTI. Então tem dinheiro para fazer... ex-prefeito? Neto Guerrieri. O ex-prefeito Neto Guerrieri, ele preferiu. Ele disse eleger prioridades, administrar. Não fez o Pedrão, né? Vamos eleger prioridades. O que é eleger prioridades? É o que a população mais necessita. Nós estamos falando de saúde, vidas, e nós estamos falando de um evento de 3, 4 dias. Com um custo altíssimo. Então, se tiver uma cidade realmente que faça uma licitação honesta, que tenha a quantidade de funcionários de forma correta, que recebam valores justos e são técnicos, que consigam gerenciar a cidade, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro, Sena. Eu não tô aqui para fazer propostas e compromisso com as pessoas, dizendo que vai ser fácil não, porque ser gestor de uma cidade como Eunápolis é difícil. A gente não vai ter 1000 maravilhas não, mas não vai faltar remédio, não vai faltar merenda escolar, não vai faltar o atendimento justo, humanizado, dentro do hospital público. Então é isso é ser administrador, isso é fazer gestão. Agora um culpa o outro. Se o hospital fosse do estado ainda, com certeza poderíamos estar numa situação confortável. Acredito eu que não mudaria muita coisa pelo que a gente ouve dizer sobre a gestão que aí está. Só ia facilitar mais a vida pessoal do gestor que aí está. Então, dá para se fazer. O que eu estou fazendo aqui e propondo à comunidade é compromisso sério, coisas viáveis. Eu não vou dizer aqui à população que vai ser fácil, que nós vamos ter o hospital pintado de ouro. Não, eu vou dizer assim, nós vamos ter uma estrutura que você vai ser acolhido, que você vai ter um atendimento, que o seu diagnóstico vai ser de forma correta, que o seu tratamento não vai precisar mudar no meio caminho porque o antibiótico que tinha ontem não tem hoje. Então são coisas básicas de qualquer administração que hoje não funcionam. E a saúde é um grande problema para o município de Eunápolis. Duas coisas de extrema importância, saúde e educação, que a gente não vê no município de Eunápolis. Olha, 13 horas e 20... Que 20, Sena, 13 horas e 15 minutos. A gente fica aqui, Carlos, no mototáxi, vai sempre no celular dele, eu vou no meu, porque vai chegando muitas mensagens, então a gente tem que estar sempre buscando aquela que a gente acha interessante fazer, porque tem muitas mensagens que são repetidas, né? Então, às vezes, por isso Carlinhos vai lá, Carlinhos anota o negócio aqui, pega ali, beleza? Olha, tô aqui na escuta, meu amigo Sena, manda um abraço pro meu prefeito aí, tamo junto, ó, o Wilson Becker, cantou, hein? Cantor das multidões, tá chegando mensagem aqui, tá chegando uma mensagem aqui também, essa pessoa ela sempre pede para não se identificar porque ela tem medo de
retaliação, inclusive, gente boa demais, inclusive foi uma cabo eleitoral de um candidato forte aí. Olha, mas estou gostando da fala do Ramos Filho. Eu ainda não tenho candidato para votar. Tenho medo de perseguição. Mas pergunta a ele aí, depois, qual o projeto que ele tem para os animais de rua? A mesma pergunta que fiz por outro candidato. Ele quer saber se o que você tem. Ela faz parte de uma ONG. Ela faz parte de uma ONG. Se você tem algo aí sobre essa questão de animal de ruas. É que ontem mesmo eu topei, eu acho que num centro ali, eu acho que uns 14 cachorros, tudo junto ali na rua. Fica à vontade, vereador, por favor, e pré-candidato. A gente tem uma estrutura no município, que é o centro de zoonoses. Só que você não vê uma participação efetiva, tudo gira em torno do gestor. Nós temos sempre o centro de zoonoses para fazer a castração desses animais e às vezes você chega no centro de zoonoses e não tem material para que possa os veterinários que lá estão fazer isso. Nós tivemos notícia que teve uma emenda por castramóvel para Eunápolis e esse veículo, esse equipamento até hoje não foi adquirido pelo município e tive notícia que o dinheiro já se encontra na conta do município. Então precisa se tratar para a gente fazer o controle populacional. O grande problema é que os animais, às vezes, cada um tem o seu bicho, o seu animal, vou dar um exemplo do cachorro, e o cachorro sai, encontra com a cadela do vizinho e aí procria. São 2, 3, 4, nascem 5 cachorros. Aí, esses cachorros, as pessoas às vezes não têm condições de estar cuidando. Eles estão aonde? Na rua. E aí vai cachorro, encontrando com cachorro e só reproduzindo. Só fazendo cachorrinho. E aí a gente tem esse problema de superpopulação desses animais no município. Então, se a gente tem um centro de zoonose que controle isso e que realmente tenha a efetiva atuação no município. Eu lembro que antigamente nós tínhamos as carrocinhas que recolhiam esses animais que estavam à solta, fazia-se a publicidade, ou o dono já sabia que se não estivesse encontrando o cachorro, podia se dirigir ao centro de zoonose, que ele estaria lá. Hoje nós não temos. Então, é despreparo total. É total sem comando na cidade. Nada, nenhum órgão, nenhum setor tem funcionado de forma efetiva. Então não tem como cuidar. A gente vê que algumas pessoas, associações, ONGs, pessoas físicas que estão fazendo um trabalho com relação a isso. Que através de doações, ração, remédio, insumos, para poder cuidar desses animais que estão se procriando na cidade. Agora Ramos Filho, em relação à sua pessoa, né? Infelizmente quando o cidadão, quando se coloca a vida pública, ele tem que estar preparado para as críticas, para os elogios, e às vezes a gente ouve nas cidades, mas Ramos Filho, ele é muito durão, ele fala o que pensa, ele é um cara com pulso muito forte. Tem que ser assim o gestor, ele precisa ter o pulso forte para gerenciar o município, se ele abrir mão, se tiver o pulso fraco, digamos assim, baderna a gestão? Qual a opinião do senhor? Tem que ter o pulso forte até para que as coisas andam com respeito múltiplo, né? Gestor, funcionários, população. O que o senhor pensa em relação a isso e que algumas pessoas pensam em relação ao senhor sobre essa questão de falar o que pensa e ter o pulso muito forte em relação a ser um gestor da cidade de Eunápolis? Tem que ter, Carlinhos. Você acha que a minha empresa ela tem prosperado por quê? Agora tem que entender a diferença entre ser firme e ser grosso. As pessoas confundem isso. Então vamos lá, você vai lá na prefeitura, eu sendo prefeito, você me pede um emprego para não trabalhar. Eu vou lhe dizer o quê? Não. Vou dizer, rapaz, você está me fazendo uma proposta dessa? Você conhece a minha história? Eu sou honesto, você está me desrespeitando. Você chega com seu familiar no hospital e um técnico faz uma medicação errada. Eu, por ser político, para não perder o voto, eu vou deixar isso acontecer? Eu não vou tomar uma medida administrativa? Eu não vou demiti-lo a bem do serviço público? Eu não vou importa quem seja. Não importa, meu amigo. Tem que funcionar. A coisa tem que ser correta. Não tem meio termo para ser honesto. Para funcionar tem que ser correto. Tem que tratar a coisa pública como se fosse privada. Aliás, digo eu, com muito mais seriedade. Porque o privado você pode fazer o que você quiser. É seu, você pode tratar da maneira que você quiser. Agora o público, que é de toda uma comunidade, nós temos que ter respeito com as pessoas. Nós temos que ter respeito com a população. Então as coisas erradas elas vão ser combatidas. Você vai ter que trabalhar. Qual o seu horário de expediente? Se é 8 horas você bate o seu ponto.
Seu horário de término do primeiro expediente, primeiro turno é meio-dia você bate seu ponto. Ué, não chegou no horário certo, não chegou por quê? Não veio trabalhar, apresente o atestado. Tem que ter uma justificativa. Eu não entendo, às vezes, que as pessoas questionam as coisas óbvias. Essa é uma coisa óbvia. A empresa privada tem todo esse tratamento e funciona. A empresa pública tem que ter ainda mais respeito. Tem coisas que não são admissíveis. Aí porque você pega um funcionário que fez uma medicação errada, um exemplo que eu estou dando, e demite por justa causa. Aí você é grosso. Às vezes as famílias não sabem que muitas vezes isso está acontecendo dentro do serviço público justamente porque não tem dono, porque não tem gestor, porque não tem ninguém tomando conta para tomar essas medidas, para servir de exemplo. Para a gente ter responsabilidade. O nome disso é responsabilidade. Precisa ter. Então, tenha certeza que eu vou continuar firme da forma que eu sou. Agora, caso o senhor venha a se eleger prefeito de Eunápolis, como que o senhor vai administrar a situação do patrimônio público do hospital do senhor, que hoje é uma referência na região e na Bahia, que o senhor está 24 horas ali, né? As pessoas mais próximas do senhor sabem que o senhor está 24 horas ali, gerenciando, administrando o seu hospital particular. Caso seja eleito, como é que vai fazer para administrar seu patrimônio particular e administrar o patrimônio público? O senhor já pensou nessa situação? O nome disso é planejamento. Uma coisa que eu tenho cobrado muito no município. É você planejar previamente as coisas para que quando os problemas começarem a acontecer, você já tenha as soluções. Ou não deixar o problema acontecer. E isso eu já venho me programando. Então, já existe uma equipe toda que está sendo sondada para realmente estar começando a participar da gestão na minha ausência. Então, tenho a minha família, que me dá todo o suporte. Hoje a gente tem as meninas lá dentro do hospital que já estão muito preparadas. É uma coisa que já vem acontecendo desde a formação familiar, desde o nascimento, porque meu pai era um cara que botava a gente para participar em tudo. Então, há pouco tempo nós estávamos conversando aqui que na época da Rádio Jornal, quem fazia uma parte da manutenção de mesa, de equipamento, era eu. Então a gente foi criado de uma maneira que a gente tinha que entender e saber de tudo. Então eu tenho uma equipe muito bem estruturada hoje, das pessoas, porque você sozinho não vai conseguir tocar uma empresa. Você bota as pessoas qualificadas e cobra resultado. E fiscaliza. Então hoje eu tenho uma equipe muito bem formada no hospital. E em relação a gerenciamento ainda na área pública, né? Nós temos aqui hoje, porque a gente está focando muito a questão saúde, porque é um dos pontos, né, que pode aumentar a popularidade do político ou também pode derrubar a popularidade do político. Nós temos aqui em Eunápolis a exemplo de grandes hospitais com estrutura física. Nós temos aqui o Hospital Maternidade de Eunápolis, o senhor conhece mais do que ninguém. Nós temos aqui o Hospital das Clínicas, né? O Hospital das Clínicas. Nós temos a maternidade, o próprio Hospital Ames. Esses hospitais, na opinião do senhor, deveria estar junto com o município em uma parceria para desabafar, desafogar a questão da saúde do nosso município? Atendendo pelo SUS, né? É uma coisa que ainda precisa ser amadurecida e discutida. Com relação ao atendimento, nós já experimentamos no passado aquela questão de semana de urgência. Não sei se você recorda, que era uma semana em cada hospital. Não deu certo naquela época. Então, o que a gente precisa é ter o serviço público funcionando para urgência e emergência e talvez a questão das cirurgias eletivas, fazer alguma parceria com um hospital desses. Ou o próprio município local, alguma unidade dessa que não esteja em funcionamento, como eu lhe disse, e criar o Hospital da Mulher, um centro materno-infantil e que possa agregar esse procedimento de cirurgias eletivas. A gente viu que no final de semana postou no site que estava fazendo um mutirão de cirurgia eletiva. E aí, quando eu fui ler a matéria, postectomia e vasectomia. Postectomia e uma vasectomia, vamos para vasectomia, 30 minutos de cirurgia. Isso não é mutirão de cirurgia eletiva, não. Isso não é mutirão de cirurgia eletiva, não. Nós estamos falando aqui, esterectomia. Vamos fazer um mutirão com 20 esterectomias? Vamos operar 200 pessoas por mês? Vamos diminuir essa fila que está aí, essa demanda reprimida, que foi criada ao longo desses anos porque não se tem gestão, porque não se faz as cirurgias mensalmente? Então aproveitar um hospital desse aí,
e fazer um contrato onde se consiga diminuir essa fila. Você imagine se a gente consegue fazer 200 cirurgias eletivas por mês. 200 cirurgias, são 2.400 cirurgias eletivas no ano, em 10 anos. Então não teria mais essa agonia que tem hoje. Isso é planejamento, é você preparar a cidade, como o ex-prefeito Neto Guerrieri começou e não se deu sequência, para que o outro que chegue continue aquilo. Porque não se corrige uma cidade em apenas 4 anos. Porque os problemas eles são criados desde a emancipação de Eunápolis. Então precisa acabar. Então aí faz um mutirão de postectomia e vasectomia. 4 anos e as hérnias. 4 anos, na opinião do senhor, não é o suficiente para gerenciar um município como Eunápolis e colocar a casa em ordem? Na opinião do senhor? Depende do que é que você considera como colocar a casa em ordem. Nós estamos falando cuidando aqui... da saúde, educação. Sim, isso é óbvio. Isso é no primeiro ano. Isso é no primeiro ano. Isso vai ter que ser de início, de imediato. Nós vamos precisar ter um atendimento. Vai parar. No caso, é o choque de gestão. Não é choque, precisa. A gestante vai nascer, as gestantes vão ter os filhos com 12 meses, vai esperar a boa vontade do prefeito, falar, não é 9 meses mais não. Agora nós vamos parir com 12 meses. O cara que chega lá com a hérnia supurada, com algum problema, com emergência, vai ter que esperar a boa gestão do prefeito? Não, isso é de imediato. Essa é a base do funcionamento de qualquer município. Nós temos as escolas que funcionem, nós temos um hospital que funcione. É isso que nós precisamos de início, isso não tem que se discutir, a base tem que funcionar. Nós estamos falando de grandes obras. Nós estamos fazendo a lição de casa. Sobrou recurso, onde é que nós vamos aplicar esse recurso? Onde é que nós vós botar esse dinheiro? Nós vamos construir praças, nós vamos fazer mais pavimentações, nós vamos fazer aqui uma estrutura de ginásio de esporte, um centro esportivo em Eunápolis. Isso aí é a sobra. Mas a base a gente tem que ter de início, não tem o que esperar. Aliás, não pode se esperar mais do que já está se esperando. Porque, como eu disse, algumas vidas, inclusive, foram ceifadas por falta disso. Falta de estrutura, de gestão. Beleza, eu quero aproveitar, olha, eu lhe fiz essa pergunta no começo, e o cara, o Caveira, lá do Itapuã, tá falando que tá gostando da conversa muito interessante e tal, mas ele tá perguntando assim, será que não é jogada? Será que o Ramos Filho não vai se aliar ao Carleto, ou a Cordélia, ou ao próprio Robério? Já foi dito aqui que você realmente é candidato, né? Tô passando aqui a matéria, Caveira, você que ligou o rádio agora. A mensagem do Caveira. A mensagem. Eu tenho aqui, ó, olha, boa tarde. O histórico de médicos mal sucedidos como secretários de saúde é muito vasto. Médico não tem tempo de administrar e exercer a função médica ao mesmo tempo. Por favor, pergunte ao pré-candidato o que ele acha. Antes do apoio, pode responder, por favor. Certíssimo. Certíssimo. Muita coisa. E isso eu assumo a responsabilidade na época do meu pai. Foi justamente por isso que aconteceu. Por quê? Ele tinha que atender o paciente e tinha que tomar conta do que estava acontecendo na toda a unidade. Ele tinha que ser tudo. Ou você está no consultório com o paciente, ou você está rodando na estrutura para ver o que está acontecendo e resolvendo os problemas que são necessários naquele momento. Então eu concordo exatamente com o que essa pessoa colocou. Um abraço a todos aí que estão me dando a oportunidade de ouvir o que nós projetamos e planejamos para o futuro de Eunápolis. Beleza, você tá com a anotação aí. E aí? Vamos começar. Alguns você já, no começo, né? Você respondeu já alguns questionamentos sobre emprego, questão de emprego, de renda e assim sucessivamente. Pode ficar à vontade aí. Vamos começar aqui respondendo ao Marquinhos. Obrigado pelo questionamento, Marquinhos. E ele pergunta sobre o trânsito. O que é que nós planejamos com o trânsito? E ele faz um questionamento sobre os radares. Na verdade, o que precisa no município de Eunápolis, e isso teria que ser parceria junto com o Detran e o município, é que a gente faça políticas de conscientização. E ele me fala aqui sobre os radares. Tem normativas e equipamentos que são necessários serem instalados em alguns pontos. Agora, eles têm que ser bem sinalizados, porque o radar, ao meu ver, ele tem que ser um quebra-mola eletrônico. Então, você tem uma porta de uma escola, nós não vamos usar quebra-mola, nós vamos usar radares. Para quê? Para dizer às pessoas que naquela porta da escola tem crianças que podem sair dali e para evitar algum tipo de acidente. Então tem locais que é necessário a instalação dos radares, mas desde que eles sejam realmente sinalizados e lugares que são necessários. Porque
a gente sabe que às vezes as pessoas e uma cultura de não respeitar as nossas leis de trânsito. E aí acaba, porventura, acontecendo um acidente e às vezes uma pessoa perde a vida por conta disso. Então, desde que ele seja bem sinalizado em locais que sejam necessários e que o município, junto com o Detran, realmente faça essas campanhas com a população, com os motoristas, para que possam realmente respeitar as leis de trânsito. O outro amigo perguntou aqui sobre a questão da regulação de exame, a demora na marcação. Realmente isso é um absurdo, isso é uma coisa inaceitável, porque a gente esclarece isso justamente quando tem um procedimento de cirurgia eletiva. O cara, às vezes, tanto como na marcação, como na execução do procedimento. Ele demora, às vezes, 1 ano para conseguir marcar os exames, ou quando marca a ultrassom, no início não consegue marcar o hemograma e um vence e ele fica nesse ciclo vicioso, só gastando, tendo um custo para o município de Eunápolis, pela sua má gestão, de fazer novos exames e nunca consegue realizar o procedimento. Então a nossa ideia é criar uma central de marcação via telefone. Seja ela para consulta de postos de saúde, seja ela para exames, seja ela para cirurgias eletivas. Nós vamos criar um call center onde as pessoas, a população, vai saber o horário, a data e o local onde ela vai ser atendido. Porque não é justo com a comunidade que a gente vê nos postos de saúde de Eunápolis, as pessoas chegarem lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar uma senha e às vezes chega e a senha já acabou e ela tem que voltar para casa sem um atendimento. A gente precisa interligar todos os hospitais, seja ele público, privado, toda a rede de saúde do município de Eunápolis, para que a gente tenha um controle maior, inclusive desse gasto que a gente tem, às vezes desnecessário, com questão de exames, seja ele hemograma, ultrassom, tomografia, ressonância, onde se cria um prontuário único e onde o médico tem acesso. Então, às vezes, ele vai ali no Hospital Ames, fez um ultrassom, aí ele sente uma dor e às vezes vai novamente no posto e o médico solicita dele outro ultrassom, sendo que ele poderia ter olhado as imagens e o laudo daquele ultrassom que ele tinha feito há 30 dias atrás. Então nós vamos criar um sistema, já existe na verdade diversos programas que fazem essa interligação e a gente faz um prontuário único para que a gente possa ter a vida da saúde do paciente e do seu histórico todo e acesso de todos os postos de saúde, os hospitais, de tudo. Então, precisamos criar realmente uma central de marcação onde não tem interferência de político algum ou de quem tem algum conhecimento e realmente a gente sabe que isso existe no município de Eunápolis, que existem as prioridades que são eleitas não pelos casos de necessidade, mas sim pela questão de indicação e quem é que tem mais conhecimento. Outro questionamento foi sobre a falta de merenda. Eu vou deixar para responder essa pergunta aqui, nós vamos entrar nesse assunto e nós vamos falar sobre isso também. Outra pergunta que nós tivemos aqui é sobre a prioridade na educação. Sena, isso é uma coisa que eu sempre preguei desde o início da minha vida pública. As faculdades, na sua grande maioria, seja as universidades estaduais, federais ou faculdades municipais, é que a faculdade foi criada por rico. Ela não foi criada para as pessoas que mais precisam. Se você chegar em grandes universidades como a UFBA, entre outras que a gente tem no país, você vai ver Land Rover, você vai ver Mercedes, você vai ver Audi lá, você só vai ver carro, uma grande maioria, carro de luxo. Então as pessoas que são menos favorecidas é que estão pagando grande parte do ensino dos ricos, justamente pela colocação que o amigo aqui fez. Se a gente não construir uma base sólida, uma base decente, que dê condição desse aluno da rede pública, do ensino médio, chegar na universidade no nível superior, no ensino superior, com uma qualificação para disputar o vestibular de igual para igual, a gente vai continuar tendo a grande parte das pessoas que podem pagar uma faculdade ocupando a vaga dos menos favorecidos. Isso que ele fez a colocação aqui tem que ser prioridade a educação, porque a educação está diretamente ligada à saúde. A gente está falando de educação, educação com relação também às boas práticas, para que se não adquira problemas de saúde. Então a educação ela é a base de toda uma sociedade. A gente precisa realmente eleger a educação como prioridade, ter escolas de qualidade. Ele fez um questionamento aqui que precisa qualificar os professores. Eu tenho andado fazendo reuniões e encontros em diversas escolas, seja ela privada ou pública, com alguns professores. E na grande parte da rede privada, eu me deparei com mais de 50% ou 60% de professores que também atuam na rede pública.
Então o problema não é o professor da rede pública que não tem capacitação ou condições de ensinar o aluno. Nós não temos escolas que realmente consigam dar estrutura para que eles possam ensinar. Eu vou continuar respondendo esse questionamento ao longo dessa parte que nós vamos falar de educação. O Wagner me fez uma pergunta aqui sobre esse final de gestão. Não, é uma gestão totalmente desastrosa, mas vamos relembrar o meu pronunciamento na última sessão, quando eu disse que eu não colocaria dinheiro em campanha. Porque o cálculo é claro. Como é que o prefeito recebe um salário de mais ou menos 18 mil reais e gasta 3, 4, 5 milhões para se eleger? O resultado é isso aí, ó. Não é nenhuma surpresa, não. Quando você vê que o pré-candidato ou o político ele começa a investir em uma campanha eleitoral, ele está tratando ali como se fosse uma aposentadoria futura. Ele está fazendo investimento. Ele é um negócio, ele está botando o dinheiro ali para que ele possa tirar. Porque não tem lógica. Se você ganha 18 mil vezes a quantidade de 48 meses de mandato, não tem condições de você tirar. A conta não fecha? Não fecha. 2, 3, eu investi. E às vezes falam como se isso fosse uma vantagem. Eu gastei 5 milhões, eu gastei 10 milhões para me eleger. Pera aí, meu amigo. O resultado tá aqui, ó. Aí falta merenda, aí falta remédio. Porque tem que pagar os compromissos que ele fez. Mas na opinião do senhor, o eleitorado não precisa ter essa concepção, essa consciência que não compensa ele vender seu voto por uma cesta básica, pelo um saco de cimento? Mas é isso para que possa mudar? Com certeza, Carlinhos. Mas é isso que eu vou continuar pregando, que eu já venho pregando a minha vida toda. A população tem que votar hoje por consciência. Eles têm que olhar a vida pregressa do pseudo-político ou do pré-candidato que ali está querendo conquistar um cargo e analisar. Ver se o cara, como é que é a história financeira da pessoa. Ele compra e paga, ele é um cara honesto, ele cumpre com suas obrigações trabalhistas, tudo que ele compromete e dá sua palavra ele cumpre. Porque se ele, como pessoa física, um cidadão comum, não tem essa responsabilidade, você imagine com o dinheiro do povo. Não vai ter de jeito nenhum. Então a população tem que entender que não adianta a festa, essa história de que fulano tá mais forte, ciclano tá mais fraco, vou votar nele porque ele vai ganhar. Não, vote na sua consciência, diferente do resultado. Vote pela expectativa que vai ter uma mudança. Dê uma oportunidade às pessoas novas que estão chegando pra gente transformar a realidade desse município. Porque se continuar da forma que tá, só quem vai continuar sendo prejudicado são eles, são as pessoas que precisam usar o serviço público. E é isso que eu quero deixar claro para eles. Eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para construir, para cuidar de vocês. Essa é a minha vontade, essa é a minha missão. Agora, o senhor faria, Ramos Filho, sendo eleito em Eunápolis, o Pedrão, que já se tornou uma tradição e conhecido nacionalmente, na gestão do senhor, teria também o Pedrão? Como que o senhor iria administrar essa situação em relação ao Pedrão, que atrai jovens da nossa cidade e região? Só segundo o Pedrão, que é importante essa pergunta do Carlinhos, mas só para você finalizar aí, os ouvintes, Carlinhos, para finalizar com os ouvintes, falar do Pedrão Educação, para que a gente feche. Vamos lá. Mandar um abraço aqui para o Zé Rodrigues. Ele perguntou sobre a questão das empresas, que a cidade não tem emprego. Isso nós já colocamos no início da entrevista. As dificuldades e as condições que a gente precisa ter para atrair novas empresas e gerar mais emprego para o município de Eunápolis. O Jorge Silva, ele me perguntou aqui sobre a questão das indústrias. E a resposta foi a mesma do início do programa. Precisa ter credibilidade. O prefeito precisa passar para os empresários uma solidez. Atrair através de fazendo com que liberação de impostos, facilitando a vida do empresário, criar um centro de atendimento do empresário para que ele possa resolver em pouco tempo dentro daquele setor da prefeitura ali, tirar seu alvará, tirar sua licença. Hoje a gente tem maior dificuldade para tirar licenças no município de Eunápolis. As coisas demoram, você vai construir aqui um prédio, você tem que se programar um ano antes para estar conseguindo todas essas liberações e às vezes com dificuldade, porque tem pessoas mal intencionadas que ao invés de facilitar, acaba por prejudicar e atrapalhar, querendo algum tipo de vantagem. Então precisamos fazer a sala do empreendedor, precisamos que a prefeitura esteja junto com o empresário, inclusive políticos, que às vezes querem investir com suas emendas no município de Eunápolis, mas sabe que aquela emenda sua
parte dela não vai ser aplicada da forma que deveria, e são pessoas que são corretas e de bem, e acabam por mandar emendas para prefeituras que realmente têm a solidez e que têm a história de um prefeito honesto, um prefeito correto, que seja justo. E sobre a Zona Azul, para a gente finalizar, foi feita uma proposta minha. O que acontece? A Zona Azul, ela é importante para que às vezes os próprios empresários, eles chegam, e os funcionários daquelas lojas ali, eles chegam para trabalhar e acabam estacionando. E o cliente que precisa estacionar para comprar, ele acaba não tendo a vaga ali. Sem a Zona Azul, no caso. Né? Sem a Zona Azul. Com a Zona Azul, isso facilitou. Mas a minha proposta é que essa carência que tem, hoje são 10 minutos de carência, isso seja ampliado para 40 minutos. Porque ampliando para 40 minutos, sem o cara ter que pagar nenhum valor, vai facilitar, porque 40 minutos dá tempo ao cliente chegar na loja, efetuar a sua compra, fazer o pagamento e sair da loja. Então, isso é uma coisa que nós vamos discutir com a sociedade. Se eleito for o meu mandato, ele será pautado ouvindo as pessoas, e quem vai definir parte do direcionamento do que precisa no município é a própria sociedade e a própria comunidade. Então nós vamos consultar ao povo de Eunápolis se eles querem continuar com a Zona Azul ou não. Em não sendo a vontade da população, nós não iremos mais ter Zona Sul no município de Eunápolis. Quais são os cargos que precisam ser criados no município? E abrir um concurso, meritocracia. O cara estudou, ele consegue passar, e o direito é dele. E acaba com essa situação desses empregos. Você vota comigo e aí eu te arrumo emprego. Então vai acabar com isso. Os próximos que aí por que virão, eles vão ter essa moeda de troca. Aí dizer, mas o concursado ele não trabalha. É mentira. Tenho várias pessoas que conheço, são concursados, trabalham de forma correta, são justos, são corretos, são honestos. E quem não for honesto, processo administrativo. Acabou, não tem duas conversas. Então precisamos acabar. Sou a favor extremamente do concurso, precisamos ter e acabar com esse seletivo para as pessoas realmente terem a segurança com o seu concurso. Com relação à merenda escolar e o transporte. Em um dos meus pronunciamentos na tribuna, eu fiz, naquela época, a proposta de fazer criar um conselho para que se discutisse a Câmara de Vereadores junto com o Poder Executivo a possibilidade, porque a gente tem visto aí que a empresa de transporte público do município, ela tem tido dificuldade de manter em funcionamento e pagar as suas despesas, segundo ela alega, e o município tem um transporte escolar deficitário, com ônibus velhos, sem qualificação, sem manutenção. O que eu disse, nada mais justo do que o município comprar os vales, criar as carteiras, hoje tudo é eletrônico. Então cria o setor na prefeitura de cadastro para os alunos. Ele se matriculou na escola, ele vai lá e vai recarregar o seu passe. Então você vai injetar um dinheiro na economia da empresa, vai pagar muito mais barato do que se paga hoje, não vai se ter a necessidade de uma licitação da forma que é feita, e os meninos terão um transporte diferenciado. Por quê? A empresa vai ganhar dinheiro e vai ter condições de equipar os seus ônibus. Humberto Oliveira colocou uma coisa aqui, Sena, eu vou tentar decifrar aqui. Sena, dentro do conceito de rotatividade, os 40 minutos é tempo excessivo. Boa entrevista do Ramos Filho demonstra responsabilidade e conhecimento das demandas da nossa cidade. Mas ainda de parabéns a 104 por se colocar à disposição dos pré-candidatos. Concordo com a sua colocação a respeito da melhoria na educação básica, visando, sobretudo, a dar condições de igualdade a alunos da rede pública e da rede privada. Daí em diante, podemos sim falar em meritocracia. O que eu quero colocar é o seguinte, o que está acontecendo com a educação? Nós temos o Fundeb, e esse é o último ano do Fundeb. Se acabar com o Fundeb, aí que vai ser desespero maior ainda. O que é que pode fazer para acabar com essa questão? Um exemplo, transporte escolar. Pode ter uma empresa com ônibus novos, que já que por lei no máximo tem que ser 10 anos de uso, o ônibus. Ou seja, o que está acontecendo? Eunápolis tem, nesses últimos 20 anos, com 16 anos, 3 mandatos de Robério, com mais um de Neto, 16 anos, nós tivemos a escola Modelos, no Juca Rosa, se eu não me engano, que o Robério construiu, e o Neto, nos 4 anos, uma escola Anésia Guimarães. E a gente não vê ninguém
se preocupar em construir escolas, só em reformar e alugar prédio. Ou seja, é um gargalo em qualquer administração pública. O que você tem a fazer? O que você tem em mente para isso? Né? Escolas novas, estruturas novas, ou seja, que não vai ser fácil a pessoa pegar, o Carlinhos falou, 4 anos, uma pessoa pegar a administração de 4 anos, mas o que não fizeram em 30 lá atrás. Então não vai ser fácil. O que você tem a falar sobre essas questões e em mente para a questão da educação? Esquecendo um pouco para o concurso público, quero falar de merenda, transporte escolar, estrutura física e assim por diante. Vamos lá, Sena. Respondendo primeiro ao amigo Carlinhos Mototáxi, que ele perguntou, Pedrão... Se você pretende continuar o Pedrão. Realizar o Pedrão. Vou lhe fazer uma pergunta. Entre o Pedrão e uma UTI neonatal, qual é a sua opção? A UTI. Eleger prioridades. O que a gente precisa é isso. É eleger sem medo de perder a eleição. Eu não posso vir aqui contar uma fábula, contar mentiras e dizer para a população que vai ser tudo muito fácil. Não vão contar comigo para isso não. É difícil. E as decisões vão ser tomadas baseado nisso, eleger prioridades. Não tem onde ter dúvida. Eu vou investir na saúde ou vou fazer festa? Eu vou fazer uma escola ou vou fazer Pedrão? Não tem dúvida. Eu vou fazer escola, eu vou fazer UTI neonatal, vou melhorar a saúde, se precisar construir um mini hospital em uma determinada região, para a gente poder dar atendimento ali de uma melhor qualidade. Então é isso que eu vou fazer, eleger prioridades. A questão do transporte escolar, vamos voltar novamente lá, Sena. É isso, é fazer uma parceria público-privada, onde você consiga, nós estamos falando da licitação de 800 mil mês. Então, assim, tudo é questão também da questão da honestidade. A gente sabe que esse dinheiro não é todo para se pagar, o custo não deveria ser aquilo. A gente viu no mandato passado do ex-prefeito Neto Guerrieri o lixo a 450 mil reais. Então nós precisamos realmente fazer dessa maneira, fazer a coisa de forma correta. O Neto fez um bom serviço, fez um bom mandato, fez a parte dele. Se esse que aí está tivesse feito da mesma forma e desse continuidade, já teria sobrado dinheiro para fazer mais escolas. É o que eu disse, não vai ser fácil, mas é possível. Hoje nós temos a questão de pré-moldados. Em 6 meses a gente consegue construir uma escola. Eu vi que se abrir uma placa aí, que vai se começar a construir uma escola no município de Onápolis. 5 milhões e tanto, aquela escola que vai ter porcelanato, vai ter isso. Não, a gente não precisa de porcelanato escola não, nós precisamos de escolas funcionais. Nós precisamos de escolas que tenham durabilidade. Acabar com esses aluguéis, porque não são estruturas próprias para usarem como escola. Então nós precisamos lá de piso de alta resistência, que tenha durabilidade. A escola toda de pré-moldado, que se constrói de forma rápida, blocão rebocado. Aí é onde vem o melhoramento, nós precisamos climatizar as salas. Nós precisamos de cadeira acolchoada, para que os meninos tenham condição de estudar. Nós precisamos de material didático de qualidade. Nós precisamos da alimentação para as crianças de qualidade. E que a gente não vê isso. Então não elege prioridades. A gente tem tudo ligado à educação, que seria a base, para dar oportunidade às pessoas que não têm, os pais com condições de pagar uma escola privada, de chegar alguém na vida, de chegar lá e falar assim, olha, o filho do pedreiro virou doutor. O filho do carpinteiro hoje é um cirurgião. E é isso que a gente precisa. Porque se ele tem uma base, uma formação no nível médio de qualidade, no nível superior ele vai conseguir disputar uma vaga na universidade. Ele vai conseguir. E a gente não vê isso tudo ligado à educação. Hoje é problema. Nós temos problema agora com a merenda escolar. Vamos lá, gestão e planejamento. Não tem. Aí falar a licitação demorou. Tudo é com culpa da licitação. A licitação, quando ela é correta, que não precisa arrumar nenhum tipo de estrutura de ajeite, vamos dizer assim, ela vai demorar mesmo, porque você tampar o que não é honesto é difícil, demora. E só quem está sofrendo isso é a população. Então a gente precisa de transporte de qualidade, nós precisamos de escolas de qualidade, nós precisamos de alimentação de qualidade. Você imagine uma escola que o menino tenha o uniforme todo limpinho, que chegue lá chega na hora da entrada, uma coisa bonita, tem uma alimentação de qualidade, um professor que respeita ele e ele respeita o professor. Então, se tem uma estrutura toda dessa, você motiva as crianças, você precisa motivar as pessoas. Você vai motivar o professor como? Aí fala assim, o professor, você precisa me ajudar, precisa participar, fazer o excesso, que eles já fazem muito mais do que a obrigação deles. Aí quando vê se é uma nomeação de 8 mil e o cara tá ali na rua
só para dizer que o prefeito é bom, que o prefeito tá fazendo obra, tá fazendo isso. Como é que você vai motivar as pessoas? Como é que você vai motivar o funcionário público? Dizer, me ajude um pouco a mais do que vocês já estão fazendo, a mais do que na obrigação de vocês? Me ajude como? Se quando cada dia aparece uma coisa diferente, alguém tá ganhando um salário que não é compatível simplesmente porque tem votos. Então tem muita coisa errada na cidade. Para consertar, tem que consertar tudo de uma vez só, Senna. Precisa ser enérgico, precisa ter coragem para dizer assim, ó, não vai ter emprego fantasma, não vai ter nomeação para quem não sabe trabalhar, vai ter o concurso, acabou seletivo. E aí a gente vai começar a construir realmente uma realidade para o município, para daqui 10, 20 anos, Eunápolis ser reconhecida. Para dizer assim, ó, lá em Eunápolis as pessoas vão ter oportunidade de vida, porque lá tem escola de qualidade, lá tem saúde de qualidade, lá vai ter emprego para as pessoas. Aí você fala, trazer indústria, trazer para cá. Se nós não estamos conseguindo dar qualificação, precisa montar a base para o futuro. E essa base tem que começar agora. Porque cada mandato que se passa fica mais difícil e só quem está sendo penalizado são as pessoas que mais precisam.